Vamos resolver aqui. Foi. E aí, galera do nono ano? Vamos logo para nossa última videoaula do dia. Já gravei a de outras turmas, agora só faltam vocês. Vamos lá. Gente, como eu falei para vocês no Zoom já, né? Essa videoaula de hoje ela vai ser para encerrar a matéria do capítulo 5. Então, vai ser uma videoaula de correção dos exercícios daquele capítulo, tá bom? Aqueles exercícios que tem no final de cada capítulo de marcar, de múltipla escolha, eu vou deixar para a gente resolver nas aulas do Zoom, porque é bom que a gente movimenta mais aquela nossa aula, tá? Entre outras possibilidades. Vamos lá. Então, sobre o que restou dos nossos exercícios. Página 121 até a 124. Número 1. Temos aí três ferramentas, três acordos durante a República Oligárquica, né? A letra A fala da política dos governadores. O que havia sido a política dos governadores? O governo federal e os governadores das províncias, das oligarquias e tudo mais, eles entram em um acordo de um não atrapalhar os planos do outro, tá? Dessa maneira, as oligarquias dos estados, elas vão votar em pessoas, vão levar para a Câmara Legislativa pessoas que não vão atrapalhar o governo do presidente da República. E, em troca, o presidente da República ele tem que manter essas oligarquias no poder. Ele não pode atrapalhar o plano dessa galera, que está colocando justamente deputados e senadores para não atrapalharem o presidente da República. Essa política dos governadores ela vai entrar em crise quando Getúlio Vargas assume o poder durante a Revolução de 30. E é a matéria do capítulo 6. Tá? A gente ainda vai demorar um pouquinho, porque, como vocês sabem, a gente acabou trocando o capítulo 4 pelo 5. Estamos vendo a Primeira República agora para a gente voltar e falar de totalitarismo, nazismo, fascismo, stalinismo, entre outros, tá bom? Letra B, Comissão Verificadora de Poderes. Digamos que nessas eleições, caso alguns candidatos acabassem, por sorte, sendo eleitos, de que esses candidatos eles ameaçassem a ordem política estabelecida. Então, eles acabariam provavelmente sendo julgados por essa comissão. Qual que era a tarefa dessa comissão? Eles iriam investigar as candidaturas eleitas e só iriam aprovar as candidaturas eleitas das pessoas que não ameaçassem a ordem política nacional, a ordem política vigente. Então, digamos que algum deputado que iria contra esse jogo da política dos governadores e tudo mais, ele tivesse por acaso tivesse sido eleito. Seria essa comissão que acabaria embarreirando, não permitindo que ele assumisse o seu mandato, tá? Teria o seu mandato. Tem uma outra palavra, não é cassado o nome, tem uma outra palavra. Eu não estou lembrando agora. Seria vetado, digamos assim. Na letra C, temos agora a política do café com leite. E o que foi essa política? Um acordo entre Minas Gerais e São Paulo, essas oligarquias que controlavam um estado e o outro, e eles iriam se revezar no poder. Como assim? Em uma eleição, São Paulo indicaria um candidato à presidência. Logo, Minas Gerais não indicaria o seu e apoiaria o candidato paulista. Em uma outra eleição, seria a vez de Minas Gerais, e vice-versa. Não necessariamente o candidato de São Paulo deveria ser paulista, mas era o candidato que São Paulo estava apoiando naquela candidatura. E Minas Gerais é a mesma coisa. Então, nessa dinâmica, eles iriam trocando, se revezando no poder presidencial. Isso vai dar problema quando São Paulo deveria dar a vez para Minas Gerais, mas acaba indicando o próprio candidato novamente. E aí Minas Gerais ela rompe o pacto do café com leite e acaba apoiando Getúlio Vargas. Isso a gente vai falar melhor mais para frente. Continuando. Na número 2. Estamos falando sobre a novela Roque Santeiro. Né? Uma novela que fala muito sobre o coronelismo e o voto de cabresto. Essas novelas da Globo, né? Que falam sobre o coronel, essa coisa da fazenda e tudo mais. Agora, o que significa o voto de cabresto e coronelismo? O coronelismo é um instrumento, não é bem um instrumento político, mas é uma prática política, né? Uma prática de poder que foi exercida pelos coronéis
aqueles ricos fazendeiros ligados muitas vezes às oligarquias, ao café brasileiro, né, e tudo mais. E são esses coronéis que vão controlar a política regional dos seus territórios. Então é a figura do coronel, aquela caricatura mesmo. É o cara que se veste de branco, geralmente, aquele cara gordo, né? Que a gente vê muito em novela. E ele manda na fazenda e tudo que tem na fazenda. Tem um filme muito bom que é O Ato da Compadecida. A gente, inclusive, ia fazer um trabalho sobre esse livro, mas acho que não vai dar tempo, né? Dada a nossa situação. Eu vou colocar esse filme na pasta para vocês verem. Esse filme, ele tem um personagem que é o Coronel. Eu não lembro agora o nome dele. É o pai da Rosinha. Da Rosinha é. E ele. Tu vê que todo mundo da cidade ali tem um medo do coronel absurdo, porque é ele que manda. Então é aquele tipo de coronel que tá mandando nesse coronelismo aí. E uma das maneiras que ele faz a sua vontade ser feita, né? É através do voto de cabresto, em que aquele coronel ele vai controlar o processo eleitoral da sua região. Ou seja, ele vai colocar os seus capatazes no momento da votação na urna e os capatazes vão obrigar as pessoas a votarem nos candidatos que o coronel quer. Claro, isso pode ser feito de uma maneira pacífica, com o coronel dando um presente, subornando o voto do eleitor e tudo mais, ou de uma maneira violenta mesmo, agressiva, do coronel obrigando o cara a votar, senão ele vai sofrer a consequência pelo seu ato. E como o coronel sabe em que o cara está votando? Porque o voto era aberto, cara. Então, o cara está escrevendo, o cara está falando em quem ele vai votar no momento da votação. Então, o capataz sabe se o cara votou no que o coronel quis, né? Ou não. E é dessa maneira que eles controlam a política regional. Continuando. Número 3. A importância do café e da indústria para o Brasil. Tá? Durante a Primeira República, o café ele continua com aquela importância que ele já tinha desde a época do Império Brasileiro na política econômica nacional. A exportação continua crescendo, se consolidando e tudo mais, e São Paulo é o maior produtor de café brasileiro. A gente sai do Rio de Janeiro, onde a mão de obra era escrava durante o final do Império, e passamos para o Oeste Paulista, que a gente falou ano passado, e que já estava usando a mão de obra livre, assalariada e tudo mais nessa produção. Agora, esses lugares também, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais também, eles têm a maior produção de café, mas também se industrializam no início dessa República Brasileira. Só que é uma industrialização ainda muito frágil e que não vai conseguir competir com o mercado internacional. Então, o Brasil continua sendo altamente dependente da produção de café. Tá? Por fim, convênio de Taubaté. O que foi esse convênio? Como a gente tem uma produção de café muito acelerada, que não está sendo controlada pelo Estado, a gente vai chegar no momento que a gente tem até as crises, né, internacionais, a produção de café ela fica tão alta que o mercado não consegue mais dar conta. Então, muito café disponível no mercado, o preço do café acaba caindo. Então, o que o governo vai fazer para o preço do café não cair? Ele vai diminuir a produção? Não. Ele vai comprar o café que vai ser produzido em excesso. O problema é, se esse café produzido em excesso está sendo comprado pelo governo e depois queimado para não desvalorizar o café, os produtores de café vão continuar produzindo muito, porque eles sabem que tem um comprador fixo que é o governo. Então, apesar de ser uma tática para evitar a crise econômica, a longo prazo isso só vai piorar a situação, porque o governo está gastando dinheiro com algo que não está sendo consumido. Tá? E quando chegar o momento em que esse governo brasileiro não tiver mais condições de pagar por esse café, então até os próprios produtores de café também vão acabar sofrendo, porque não vão ter mais alguém para comprar o café que eles estão produzindo em excesso. Então, lembrando que foi um acordo entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tá? Só para a gente deixar isso claro. Número 5. Aconteceu nos confins do Nordeste sofrido da seca, o encontro do povo com o homem santo se deu. E sem destino a grande multidão seguiu em busca da terra sagrada que Deus prometeu. É um poema citado na obra
Aconteceu Canudos, né? Um poema de Ademir Santana Silva. Sobre a situação de Canudos que a gente viu, quem foi Antônio Conselheiro? Ele tinha sido aquele líder religioso do sertão nordestino que, por algum motivo que muito se discute, ele estava pregando, professando a fé cristã. E ele, é, talvez comovido pela situação de extrema pobreza da região, acaba ganhando muitos seguidores, e seus seguidores de ele acabam formando um arraial na região de Canudos, o Arraial de Belo Monte. E lá eles vão levar um modo de vida muito solidário, né? Muito coletivo, e chega a ser um arraial que vai atrair a atenção do governo brasileiro e não de uma maneira positiva. Letra B. O que foi a Guerra de Canudos e Arraial de Belo Monte? O Arraial de Belo Monte foi esse arraial que Antônio Conselheiro e seus seguidores criaram no sertão nordestino. E a Guerra de Canudos foram justamente as batalhas em que o governo brasileiro vai travar para destruir o arraial, já que muitas pessoas que foram para o arraial trabalhavam nas terras dos coronéis, e os coronéis acabavam ficando sem mão de obra. E essas pessoas não tinham mais vontade de voltar para a sua vida anterior de exploração e acabavam ficando para sempre no arraial. Para sempre, né? Por causa disso, os coronéis vão pressionar o governo brasileiro para destruir esse arraial, e o governo brasileiro tenta, em algumas batalhas, destruir o arraial. E somente na terceira ou na quarta, né? Está dizendo aqui? Uh, não está dizendo, mas é na terceira batalha, eu acho. Terceira ou quarta? Que o governo brasileiro consegue destruir todo o arraial, matando até crianças não, matando velhos também, deixando vivos muitas poucas pessoas desse arraial de Canudos aí, inclusive matando Antônio Conselheiro. Tem um filme sobre isso, eu devo colocar na página também. Então são dois filmes, né? A Guerra de Canudos e o Auto Compadecida, tá? Número 6. O que foi a Guerra do Contestado e como ocorreram os conflitos com o governo federal? Então, a gente tem essa Guerra de Canudos na região Nordeste, a Guerra do Contestado no sul do Brasil, no Paraná e Santa Catarina. Olha o Paraná aí, da Larisca, né? Entre 1912 e 1916. Qual que é a situação ali? Basicamente, temos a liderança de um José Maria, um ex-soldado, que formou uma milícia e uma organização conhecida como Monarquia Celeste. E eles defendiam um regime monárquico na região, contrário ao movimento republicano, né? E é aquilo, resquícios da monarquia, contrários à república, o governo brasileiro vai destruir o mais rápido possível, porque isso atrapalha os planos de uma república recém-fundada, né? Uma república frágil ainda. Então, esses revoltosos já acabam sendo destruídos e essa monarquia celeste dissolvida, tá? Continuando. Número 7, agora sobre o cangaço. Discutir o cangaço com liberdade é saber da viola da violência. Descobre nos cabelos de inocência é saber da fatal felicidade. Uma música de Zé Ramalho. Muito boa, por sinal. Analise como é a importância dos cangaceiros para o povo nordestino. Então, o cangaço é um movimento um pouco polêmico na história do Brasil, porque muita gente considera que o cangaço foi um movimento estilo Robin Hood, tirava dos ricos para dar aos pobres, e outros consideram o cangaço como um movimento que não distinguia a classe social, atacava pobres e atacava ricos da mesma maneira e com a mesma crueldade. O que a gente pode falar sobre o cangaço? É um movimento criado, derivado da exploração que aqueles nordestinos sofriam. Então são pessoas muito pobres que, cansadas da exploração que viviam no sertão, acabam revidando da maneira que eles bem entendem, com violência, com truculência, assaltando grandes fazendas, roubando riquezas de grandes proprietários de terra, e também pilhando algumas aldeias, roubando mulheres, sequestrando mulheres, inclusive, como a própria esposa de Curisco, Dadá, que foi uma cangaceira, acho que a única cangaceira a pegar em armas, que havia sido raptada por Curisco. Então tem aí meio que um complexo, uma síndrome de Estocolmo aí, né, da pessoa que se apaixona pela pessoa que a sequestrou. Bem complicado, né? Inclusive, quando o Curisco morre, Dadá fica vivo um bom tempo e ela dá entrevistas sobre o Curisco e parece que é realmente um casal. É uma história bem louca, assim.
Mas, basicamente, essa é a importância dos cangaceiros. Por que eles são tão importantes ainda para muita gente no Nordeste? Inclusive as pessoas mais velhas, que hoje em dia é mais difícil, mas algumas tiveram contato em vida. É justamente isso, de que eles criaram esse imaginário popular de que eles estavam ali pelo bem da população nordestina, e nem sempre era o caso. Tá? Página 131 e 132, para a gente terminar isso aí. Número 1. Sobre a revolta da vacina, explica o acontecimento. O Rio de Janeiro estava vivendo um processo de embeleza, não é, processo de modernização da cidade para os padrões europeus, né? E para isso era necessário um projeto gigantesco de saúde pública, de você vacinar a população contra epidemias muito perigosas, como a varíola. Só que o governo faz esse investimento maciço, só que não faz uma campanha de conscientização. Se hoje em dia já é uma coisa difícil, né, de a gente ver uma coisa feita de qualidade, imagine naquela época. Então, em 1904, eclode uma revolta das pessoas que estavam insatisfeitas, revoltadas, né, com a aplicação das vacinas de forma autoritária e truculenta que elas estavam sofrendo. Vinham enfermeiros junto de policiais na sua casa, chutando a porta, pegando no braço, enfiando uma agulha desse tamanho para te vacinar, e você não sabia o que era aquilo, você ia ficar feliz com essa situação. Então você acaba se revoltando. Essa revolta dura uma semana, mas acabam sendo derrotados. E muitos dos revoltosos, de suas lideranças, acabam presos ou enviados para trabalho em outras regiões do Brasil, como no Acre. Tá? Número 2. E a vacinação ela deixa de ser obrigatória, como é até hoje. 2. Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu, na figura de um bravo feiticeiro a quem a história não esqueceu. Conhecido como Navegante Negro, tinha a dignidade de um mestre-sala. Mestre-sala dos mares, música de João Bosco. Eu não lembro se essa música é só do João Bosco, não. Acho que também é desse compositor que faleceu essa semana, o Aldir Blanc, né? Esqueci o nome. Eu acho que é dupla composição, não lembro agora. Então, sobre essa música do João Bosco aí, está descrevendo a revolta da Chibata e seu líder chamado Almirante Negro, de nome João Cândido, né? Quais foram os motivos que levaram esse conflito a acontecer? Já falamos sobre isso, né? Porque os marinheiros vão se revoltar. Péssimas condições de trabalho, castigos corporais, baixos salários, as patadas e tudo mais. Então, esses marinheiros eles acabam se revoltando no Rio de Janeiro, com a liderança do João Cândido, que passam a reivindicar melhores condições de trabalho e também direitos políticos, como votar e ser votado. No final das contas, essas tropas são derrotadas e muitos marinheiros são presos. João Cândido é preso por um tempo, mas depois é liberado e passa a ser uma liderança pelo direito dos negros no Brasil. Tá? Uma das mais importantes naquele momento, inclusive. Número 3. Como surgiu a classe operária no Brasil? Tanto essa número 3 como a número 4 e a número 5, a gente não falou muito na nossa videoaula explicativa, então eu vou falar mais disso agora, tá? Lembra que ano passado a gente falou um pouco de anarquismo, quando a gente falou de socialismo e tudo mais? Então, a classe operária no Brasil, essa classe que vai trabalhar nas indústrias, né, no processo de industrialização, ela se desenvolve com essa ideologia anarquista em mente, tá? Então, é um momento em que as ideias da esquerda passam a penetrar nas classes trabalhadoras no Brasil, né? Primeiro com o anarquismo e depois com o comunismo, principalmente durante o governo Vargas. Só que aí vai ter uma caça aos comunistas muito forte, então acaba meio que freando esse movimento de avanço. E o que eles vão defender, essa classe operária? A mesma coisa que a gente falou na Revolução Industrial ano passado, com os cartistas, por exemplo. Fim do trabalho infantil, regulamentação do trabalho da mulher, melhorias salariais, criação das férias, entre outras coisas. Então, percebe, uma classe operária que surge no Brasil no início do século XX está pedindo as mesmas coisas que cerca de 70, 80 anos antes, em 1830, 40, o movimento cartista pedia durante a Revolução Industrial Inglesa. Então é meio que um reflexo, né? Uma coisa que aconteceu lá e está acontecendo aqui agora, mesmo que um pouco tarde, né? Muito semelhante. Continuando agora, sobre o tenentismo, explique os três movimentos de abaixo. São três movimentos
pertencem ao tenentismo no Brasil, aquele movimento de jovens tenentes preocupados com a República, da formação de um governo liderado por militares e tudo mais. Letra A, Revolta dos 18 do Forte. Um movimento liderado, composto, né, por oficiais de baixa patente, a maioria tenentes do Exército, que estavam contrários contra essa política da República Oligárquica, de política do café com leite, da eleição desse cara aí, Arthur Bernardes, para presidente, que está para a presidência, que está nessa dinâmica do café com leite de uma oligarquia apoiar a outra, né? E eles já acabam se rebelando no Forte de Copacabana, que é um forte muito maneiro de se visitar, que está lá na Zona Sul. É só pegar o metrô ali, saltar na... Esqueci o nome. Esqueci o nome. Mas é uma área ali, é pertinho. Eu fui esses dias lá. Esses dias não, né? Antes do nosso afastamento, desse isolamento aí. Acho que é General Osório, a estação que você salta. É muito lindo lá. Acho que vale a pena vocês conhecerem. Se vocês quiserem ir, um dia, quando a gente estiver de boa, tenho o prazer de levar vocês lá. E, no final da história, esses tenentistas que se revoltam acabam sendo derrotados pelas tropas federais. Tá? Letra B. Segunda revolta tenentista. Essa ocorrendo no Rio Grande do Sul e São Paulo, entre 22 e 24. Mesma pegada. Defendem empregos para o povo, melhores redução de preços, fim da inflação, acabar com a crise econômica, fim da República Oligárquica, dessa corrupção generalizada e tudo mais. Vai ter o mesmo desfecho. São derrotados pelas tropas federais. E, se não a mais importante dos movimentos tenentistas, a Coluna Prestes, que vai ser liderada por um tenente, Luiz Carlos Prestes, que depois, após essa revolta, se filiaria ao Partido Comunista Brasileiro e foi um grande político da história do Brasil durante muitos e muitos anos, sobrevivendo até o governo militar, até depois, se eu não me engano. Mesma pegada, defendendo o fim das oligarquias, o voto secreto universal, saída da crise econômica, direito à moradia, melhores condições de vida para a população e tudo mais. Toda aquela velha pauta que a gente sempre discute aqui de movimento social, né? A gente vai falar muito mais ainda esse ano. Em 27, essa coluna se encerrou quando Prestes passa a se alinhar com os ideais do comunismo. Então, ele sai um pouco desse movimento tenentista e passa a se alinhar com o movimento comunista. Lembrando que, como que o governo ele buscou derrotar essa coluna? Ele chega até a contratar cangaceiros do sertão nordestino, o bando de Lampião, entre outros, para que, caso eles tivessem contato com essa coluna Prestes, que foi um movimento que foi migrando o território nacional, eles seriam perdoados. E boatos dizem que Lampião até receberia uma patente militar. E o cangaço teria aceitado, mas como não entraram em contato nunca, a promessa não precisou ser realizada, né? Não precisou ser cumprida. Então a coluna seguiu para o lado, os cangaceiros não foram perdoados e vida que segue. E a gente vai falar do Carlos Prestes de novo, quando a gente tem o Getúlio Vargas, o governo do Estado Novo, em que a mulher dele vai sofrer um negócio aí nem um pouco legal. Por fim, Semana de Arte Moderna. Vocês já devem ter falado sobre ela com a Tamires, mas se não, vocês ainda vão falar, já falaram, a gente só vai comentar aqui. Lembra que a gente falou das vanguardas europeias? Essas vanguardas vão influenciar o movimento artístico brasileiro, mas vão influenciar o Brasil de modo a que o movimento brasileiro crie uma identidade nacional, um próprio estilo que vai ser diferente das vanguardas europeias. Então, que influência é essa? É influência por algo novo, algo original. Então, do dia 11 a dia 18 de fevereiro de 1922, o Teatro Municipal de São Paulo ele passa a expor todo o movimento artístico, político, com a valorização nacional, com uma ideia original de liberdade, com o fim da influência europeia direta na arte nacional, né? Com valorização de vários elementos. Temos as Caneta Malfatti, de Cavalcante, vários artistas aí muito importantes. Tá? Se eu não me engano, acho que o Avaporu, que é aquela obra de arte em que tem uma pessoa com a mão na cabeça e uma perna gigantesca que você vê, com um cacto do lado, faz parte desse movimento artístico. Muito bacaninha. A gente pode dar mais ênfase nisso aí mais para frente. Tá? Então, gente, basicamente é isso por aqui, tá? Por hoje.
Terça-feira a gente continua, faremos exercícios do capítulo 5 pelo Zoom. E eu vou começar a matéria do capítulo 4 sobre totalitarismo, que é uma matéria bem especial. Ainda mais no momento que a gente vive. Tá? Ficamos por aqui. Não esqueçam de fazer o meu trabalho, de me enviar por e-mail até domingo. Foi a única turma que eu deixei entregar meu trabalho depois do prazo, tá? Vocês têm até o final de domingo para me entregar por e-mail, ou, se for fazer em mãos, tem até sexta-feira para deixar na escola. Não vou aceitar segunda-feira o trabalho, tá? A não ser que tenha um motivo muito especial para não aceitar. Para eu ter que aceitar. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Boa sorte na prova, tá? Faz com calma. A prova não tá difícil, gente. Vocês falaram, mas ela tá tranquila. Dá para fazer, tá? Qualquer dúvida é só falar comigo, tá bom, gente? Vou encerrando por aqui. Nos vemos terça-feira que vem.